Bruchal, acho. Vai começar. Tá liberado para presta, Isabel. Vamos fechar os nossos olhos, acalmar os nossos ânimos, depois dessa gostosa conversa de tempo, de confraternizar, de soltar as amarras, as pressões do dia a dia, mesmo que domingo, né? Hoje é eleição no Brasil. Estou ouvindo aqui os sinos da minha cidadezinha, que também indicam que é hora de recolhimento e de lembrar que Jesus continua na nossa vida, continua na nossa casa. Mesmo que a gente esteja com os nossos olhos e os nossos corações voltados para outras preocupações. Que a gente possa, nessa tarde no Brasil e noite na Europa de hoje, nos encontrarmos conosco mesmos, com as nossas inquietações e apaziguar um pouco os momentos de dificuldade que passamos na semana passada, nos preparando para a próxima semana com muito conhecimento, que a gente possa também absorver com qualidade tudo que vai ser ouvido e sentido nesse pequenino encontro, que a espiritualidade amiga continue nos reforçando, nos enchendo de alegria para os novos encontros, e que a gente hoje aprenda sobre a lei de causa e efeito, tão importante para as nossas reencarnações, que a gente possa se preparar cada vez mais e mais para a nossa vida principal, que é a vida na espiritualidade. Quero agradecer a presença do Fabiano, que ele seja iluminado pelos seus mentores e guias, e sempre conduza muito bem esse grupo e continue assim, seu Homero na assistência, na delicadeza da condução do trabalho, a Maria e todos os que vierem aí, que ainda não sei mais quem vem, mas que estejam todos mais que convidados, e também para quem vai assistir depois a gravação. Que assim seja, que tenhamos todos uma boa tarde, uma boa noite. Que assim seja. Fazer um comentáriozinho da tua oração, que tu citou os sinos que tocaram, né? Aqui, agora, também tocou. Olha que coincidência, né? É que eu moro, a igreja matriz do bairro aqui que eu moro é de Santa Rosa de Lima. Ela a Santa Rosa era uma peruana, de Lima, no Peru. E aí era uma mística, tinha contato com o plano espiritual. E eu me recordei do livro Memórias de um Suicida, que no livro Memórias de um Suicida, às 6 horas da tarde, ou seja, às 18 horas, eles tinham a hora do Ângelus, que eles faziam, toda a colônia fazia um recolhimento para fazer a prece, a hora do Ângelus de Maria, né? E eu achei aquele capítulo tão bonito quando eles comentam sobre a hora do Ângelus, que é um momento das 6, que é a virada, né, do dia, que começa a entrar a noite, que é um outro momento, assim. E isso é muito simbólico, porque o próprio organismo também começa, o organismo ele vai se diminuindo, né, o parasimpático vai começando a parar o organismo. Bom, eu sou de trabalhar cedo, eu gosto de estar em casa à noite. De dia, à tarde, à noite em casa. Eu não gosto de ir para a rua de noite. Assim, eu nunca gostei de trabalho à noite, nunca gostei. Porque para mim, eu gostava de ir muito cedo e voltar para casa, porque 5, 6 horas eu queria estar dentro de casa. Assim. E eu me recordo que a minha mãe ela fazia a Ave Maria, né? Ela sentava a gente pequenininho assim no tapete e a gente fazia a gente escutar na rádio Farroupilha, que era a nossa rádio, e aí fazia, então tinha a hora da Ave Maria. Aí a gente tinha que escutar a oração, ficar dentro de casa, e ela não deixava mais sair. Eu achei bem simbólico esse momento. E é bem espirituoso, né, também. Então eu vou projetar aqui a nossa lâmina para nós. O nosso
o nosso tema de hoje, ele está dentro daquela base estrutural que a gente comenta do Espiritismo, né? Que são leis imutáveis. O que muda são as formas como nós conduzimos ela, tá? Então, toda causa há de ter um efeito. Ou todo efeito teve uma causa e iniciou de alguma forma, tá bom? Deixa eu avançar aqui para nós. E aí eu vou passar para o seu Homero. O seu Homero, ele é o coordenador, assim, geral do grupo. Eu só sou o convidado dele para fazer a participação. Daí o seu Homero que grava, ele que dita, ele que coloca, e ele então que vai convidando as pessoal aí para fazer as leituras, para não ficar só eu falando, assim, né? E eu acho que é mais interessante cada um dando um pouco de contribuição. Seu Homero, então. O senhor vai convidar alguém, seu Homero? Bom, pode colocar na tela. Eu vou convidar a Maria, pode ser? A Zezé? Pode ser? Pode sim. Não há castigo divino, existem leis. Isso. É uma pequena frase, né? Não há castigo divino, existem leis. Então, o que que acontece? Às vezes a gente diz assim, Deus está me castigando porque isso está acontecendo comigo gratuitamente e eu não fiz nada. De fato, né? Pode ser que não tenha feito mesmo, nessa. E pode ser também que tenha feito nessa. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados aflitos, se eu não me engano, nesse capítulo, o Kardec vai dizer que as nossas dores, elas remontam de dois momentos. Se nós não conseguimos encontrar a resposta para o nosso problema agora, ele promana de duas fontes, ou da vida passada ou dessa. Aí ele dá o nome de causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. Então, aí ele coloca dentro das questões que não tem explicação e que daí é de outra existência, as anomalias, os problemas de nascença, as mortes, digamos, prematuras, os problemas graves, né, de saúde que a gente não provoca, situações que a gente não provocou agora, tá, gente? Então, isso é de um passado. Mas ele vai dizer também que muito das coisas de hoje são fruto da nossa imprevidência. Então nós interferimos. Isso aqui é uma lei que o próprio Newton na Terra coloca, né? A lei da gravidade, causa e efeito. Então, imaginemos que no mundo, na questão do espírito, da questão das leis humanas é a mesma coisa, gente. Na questão moral que eu queria dizer, é a mesma coisa. Então, se há justiça e ela é imutável, a justiça de Deus, portanto, não existe injustiça. A gente tem que partir desse pressuposto. Se Deus não erra, porque ele é todo justiça, então ele não pune, ele cria leis. Somos nós que derrogamos as suas leis e por isso a gente tem um efeito contrário. Vamos responder por ela. Ok? Até aqui, Zezé quer comentar alguma questão? Do que leu? Não, eu acho fantástico porque a gente vê a misericórdia divina nessa pequena frase, né, que diz tanto, porque é bem verdade que nós, como espíritas, sabemos que não existe castigo, realmente existem leis. E como nós sabemos que existem leis e como nós temos o livre-arbítrio, é livre a nós de fazer aquilo que é correto ou não, mas a gente sabe que se a gente atravessar o caminho mais difícil, ou melhor dizendo, fazer alguma coisa que com consciência a gente sabe que não deveria ter feito, o efeito vai aparecer, talvez não imediatamente, mas numa vida futura. A gente vai acabar respondendo por um erro, sabendo de antemão que a gente sabia que não era daquela forma que a gente deveria agir, né? Uhum.
Eu deixei um espaço em branco ali que eu ia colocar uma imagem, acabou passando a lâmina e eu não percebi, ó, tá? Mas ficou um espaço branco ali e era para ter uma imagem. No fim eu revisei e esqueci dessa parte. Lê mais um pouquinho então, já que tu leu só um pedacinho ali. Tá. A lei de causa e efeito. A proposta educacional de Jesus tem por objetivo a felicidade e sua pedagogia assenta-se no amor e na esperança. Eurípides Barçanufo. Então, assim, nós não estamos assim predestinados, não é o objetivo nosso sofrer simplesmente pelo sofrimento, tá? Porque Deus não age por capricho, né? Então, se nós estamos sofrendo, há de se ter uma causa. A pedagogia de Jesus, ela está sentada no amor e na esperança. Mais uma frasezinha, assim, daquelas de impacto, só para a gente repetir, aí a gente vai indo para os nossos textos, obviamente. Olha só essa daqui que eu vou ler. Ó. O objetivo deste estudo é mostrar que o acaso ele não existe, tá? O futuro promissor depende das boas ações praticadas no presente. Olha lá a surpresa da flecha. Quando nós apontamos para alguém uma flecha, é para nós mesmos que nós fizemos. Ali está resumida as leis de Deus, tá, gente? Tudo que nós fizemos, de fato, é para nós mesmos. Nós mesmos. Só um pequeno Bom comentário. ou ruim? Só Pode falar. Um pequeníssimo comentário. Isso me fez lembrar uma palestra que eu assisti ontem da Maíse Braga, que fala justamente sobre isso. Ela falava em relação ao que se faz contra os animais, que as pessoas não pensem que elas vão ficar impunes, maltratando, torturando, fazendo tudo que eles fazem contra os animais, porque o animal é uma criação divina, e ninguém fica impune do mal que fez, seja para a natureza ou para os animais. Ela enfocava a natureza e os animais. E eu acho que daí também não fica impune com nada, né? Acaba não ficando assim com nada. E também há uma esperança, né? Bom, agora há pouco a Isabelle estava falando, né, Isabelle? Eu fiz o doutorado e tudo mais. Então, o que tu fez? Tu adquiriu um conhecimento. Então, esse conhecimento, ele é teu. Ele é teu. Independente do corpo, ele é teu. Quando tu partir para o mundo espiritual, ele vai continuar teu, e tu vai voltar, ele é teu. Olha só que esperança boa. Então, tu provocou algo, foi em busca, e o efeito. Tu tem um conhecimento. E aí é que está a esperança, né? Tudo aquilo que nós fizemos também de bom, nós vamos ter para nós, né? Ah, mas eu ainda não tive. É que o nosso tempo não é o tempo de Deus, né, gente? As coisas têm o tempo certo para vir. É o chamado Kairos. Assim, existe dois tempos. Existe o tempo do Cronos, é o tempo do relógio, o Deus do tempo, aquele que a sociedade ocidental vive, né? É o Deus do relógio, a hora, o tempo é dinheiro, a hora aqui, eu marco, tal. É interessante o relógio, o tempo? É, porque a gente precisa se organizar. Mas essa é uma organização nossa, né? Diferente do tempo de Deus, por exemplo. Porque o tempo de Deus, ele não quer saber do nosso relógio. O nosso relógio é só para nós. O tempo de Deus é o tempo de Deus. Eu posso estar sentado, como acontece com um jogador de futebol, vocês já viram? Está lá jogando bola e ele cai assim, cai, desencarnou. A pessoa deita para dormir e não volta mais. Ou do nada, acontece assim, algo inesperado, assim, ou de ruim, mas também de bom, né? Algo assim inesperado, é o tempo de Deus. O tempo de Deus é qualquer momento, qualquer tempo. Isso é fantástico. Os indígenas, né, brasileiros vivem o tempo de Deus. Eu pensei num exemplo rapidinho, Claro. de ontem para hoje, aqui no lugar, na cidade que eu moro, um senhor de um grupo que eu pertenço aqui, faleceu também, bem idoso, porque acabou a luz lá na casa dele,
e ele desceu. Aqui tem muita casa com porão ou com sótão, é muito comum na Europa. Ele desceu, mas ele não tinha lanterna, e ele escorregou, caiu e Isso é esse tempo. foi-se. Mas Deixa eu ver. acredito que era o tempo de Deus, né? É o tempo de Deus. Era o momento em que É. isso é o tempo que tem que sair. E o tempo de Deus não tem idade, essa é a questão. Né? A morte, a desencarnação, ela não tem compromisso com idade. Ela leva desde bebezinho até a pessoa bem mais velhinha. Então, o tempo de Deus, né? E o que a gente quer trazer é que vale a pena sempre investir no bem. Porque ele é um patrimônio teu. Tudo que a gente faz de bom para o próximo e para nós mesmos, nós sempre vamos ter, no momento certo. Né? Nós vamos ter aquilo. Às vezes, o fato de só ter. Tem coisas que tu já tem na hora, tá? Na hora. Por exemplo, uma das coisas que a gente tem na hora, assim, quando nós fazemos algo bom, não dá uma coisa boa dentro de nós? Uma coisa, assim, muito boa? Aquela uma recompensa na hora. Ao contrário também, faz algo de ruim, dá uma coisa ruim. Então, mais ou menos isso, assim, né? Eu vou avançar aqui, então, para nós. Daí o seu Homero vai vendo se ele quer continuar com as... Ah, tá. Deixa eu só Pode fazer ler mais um pouquinho, Maria? Pode ler mais um pouquinho? Posso? Tá, mas daí tu vai segurar um pouquinho, porque eu vou só explicar essa lâmina para nós entendermos, assim, ó, pessoal, no processo da evolução, só vai ter responsabilidade, portanto, estar inserido, todos estamos inseridos na lei de causa e efeito? É uma pergunta. Nem todos, tá? Os animais não estão inseridos na lei de causa e efeito, nem as plantas. Por quê? Porque eles não respondem pelos seus atos. Por quê? Porque eles não fazem por mal. Eles agem por instinto. Simplesmente, tá? Ah, mas a cobra me picou. É porque tu entrou no território dela. Ela não te picou porque simplesmente ela quis. Ela só estava se defendendo. Então, a cobra não responde pelo seu ato. O cachorrinho que briga com o outro não responde pelo seu ato. Ali está pairando sobre aquele estágio de evolução em a natureza, portanto, é um estágio do primarismo ainda psíquico, é do princípio inteligente que não tem ainda responsabilidade, e aí, naquele momento, então, eles não estão inseridos sobre uma lei de causa e efeito no sentido de responder pelos seus atos, tá bom? Quem está inserido na lei de causa e efeito no sentido de responder positivamente ou não, são todos aqueles que atingiram a razão. Aí no livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, tem um capítulo que, se vocês quiserem ler, chama-se Palavra e Responsabilidade. Nesse capítulo, nós vamos ler alguns pequenos trechos, aí vocês vão ir lendo, nós vamos decodificando juntos. O André Luiz vai explicar em que dado momento da evolução nós vamos ascender a então chamada responsabilidade, porque daí começa o primórdio do princípio em que a lei vai começar a agir sobre nós, porque então eu estou agindo sobre as coisas de forma racional, tá? Eu estou agindo de forma racional. Portanto, se eu estou raciocinando, eu já estou começando a saber. E aí eu tenho responsabilidade, portanto, eu já posso ser repreendido, vamos dizer assim, né? Bom, aí eu trago aqui para vocês. Aí vamos fazer assim, a gente vai lendo ali, eu explico os bichinhos do lado ali, tá? Seu Homero, desculpa, agora sim, nós podemos ler, amigo. Tá tão pequenininho que eu não enxergo. Tá bem pequenininha a tela, Fabiano. Eu não estou enxergando o que está escrito, mesmo de óculos. Tá bom, então vamos fazer assim, ó, eu vou ir lendo essa parte, Tá bom. porque realmente não tinha como aumentar a letra, porque isso era da aula lá do Estudo Avançado do Espiritismo, lá da Casa Espírita, do EAD, e aí eu não queria fazer muitas lâminas e botei assim.
O André Luiz ele vai abrir dizendo assim, aperfeiçoando as engrenagens do cérebro. Olha que interessante. Os espíritos estão assim, né? A gente lê bem devagarzinho para poder pegar. Então, eu estou aperfeiçoando as engrenagens, né? O cérebro que tem que começar a crescer em conexões, e sinapses, e entendimento e experiência. O princípio inteligente sentiu a necessidade de comunicação com os seus semelhantes. Então, até então, ele está dizendo para nós, pressupõe que antes não tinha. Ele vivia num estágio dele mesmo com esse si próprio. Mas aí ele foi avançando e foi sentindo essa necessidade. Para isso, a linguagem surgiu entre os animais sob o patrocínio dos gênios veneráveis. Aí o plano espiritual começou, esses bichinhos, né? Esses princípios inteligentes começaram a vir no mundo nas suas formas, né? Cada um nas suas formas ali. Eles começaram, porque daí o mundo muda, né? O mundo vai mudando, vai nascendo novos predadores, e aí eu estou agora na condição de um corpo, de mais de uma presa do que um predador, ou até sou predador, mas digamos, né, tem outras presas, e eu preciso criar elos de comunicação de uma proteção, para que eu possa me proteger, né? E o André Luiz continua, de início, o fonema e a mímica foram os processos indispensáveis ao intercâmbio de impressões, não era de fala, tá? Essa mímica, esse gesto de apenas bater com a cauda, ou o lobo, né, uivando, era um intercâmbio de impressões a serviço da defesa. Olha que interessante, aquilo que eu falei, né? Como, por exemplo, o silvo de vários répteis, tá? Como ali o lagarto, a tartaruga, o coachar dos bradáquios, o sapinho lá em cima, as manifestações sonoras das aves, o passarinho, e o mimetismo de alguns insetos e vertebrados, a se modificarem subitamente de cor, preservando-se contra o perigo. Então, além de era uma forma de comunicação, começou a surgir essa forma de comunicação, o gesto, bater a cauda, impor o medo, o passarinho que bate as asas para tentar impressionar a fêmea para o acasalamento, eram formas primitivas de linguagem, tá bom? Então, contudo, à medida que se acostumava à evolução, a consciência ainda, vai dizer aqui André Luiz, fragmentária, ou seja, né, não está ainda, digamos assim, investida de responsabilidade, investia-se na posse de mais amplos recursos. Então, à medida que ele ia fazendo esses pequenos esforços, o externo, né, os outros de fora pressionavam este ser a ter determinadas posturas, o ambiente também. Com isso, a organização física e o perispírito desses bichinhos, que é de uma matéria bem mais grosseira, começava a criar articulações, tá? Vamos dizer assim, na garganta ali, na fala. Contudo, aí ele vai dizer, o lobo grita pelo companheiro na sombra noturna. O gato encolerizado mostra a fúria característica, miando raivosamente. O cavalo relincha a maneira particular, expressando alegria ou contrariedade. A galinha emite interjeições adequadas para anunciar a postura, acomodando a prole. Alimentar os pintinhos ou rogar socorro quando assustada. Então, esses bichinhos começaram a perceber que em determinado momento, né, do medo, eu tinha um determinado som, mas quando eu estava na minha ninhada, eu tinha outro. Então, essa modulação de ter um som específico e depois ter outro, começou a dar entonações e gestos para cada situação. Perceberam? Estão percebendo? Então, rogar socorro quando sustentado. E o cão
é quase humano nesse sentido, porque por que ele é quase humano nesse sentido? Porque ele é o animal que vai ficar próximo dos humanos, então ele vai ser muito mais ativado do que os outros, né? Ele vai ser muito mais instigado. Os seus gestos de contentamento e em seus ganidos de dor, assim, né? Vamos usar mais um pouquinho. Ó, então, mecanismo da palavra. Aí ele vai dizer assim, eu coloquei ali, vocês vão prestando atenção, à medida que eu vou lendo, naquela garganta ali, né? Naquele sistema respiratório do lado. Observem lá no humano, nós temos ali o canal, e nós temos algumas, digamos assim, esqueci o nome agora aqui, mas daqui a pouco eu lembro. Como o extremo carinho de vagarosa confecção, os técnicos espirituais, e aí essas cirurgias, tá, pessoal? Elas vão acontecendo no perispírito, sempre no perispírito, de ambos, da evolução. Compõe, é isso aqui que eu ia falar, a cartilagem. A cartilagem situada em plano inferior, a cracoide, tá? Cracoide é aquela, não, ali é cricoide, desculpe. A cricoide é aquela cartilagem que tem bem ali, ó, aquele ossinho ali, tá? Uma espécie de osso, que representa um anel modificado na traqueia. Abraça a traqueia ali. Deixa eu ver aqui que... Aqui, traqueia. Sustentando uma placa na parte posterior, sobre a qual, no bordo superior e de ambos os lados da linha média, se apoiam as duas aritinoides, tá? Aqui. Então, ela está abraçada na parte inferior, aquelas duas aritinoides, que se permitem, assim, a conjunção ou afastamento de si. Ou seja, abre e fecha, né? Sobe e desce. Cada uma possui a base uma hipófise, tá? A interna vocal em que está inserida a parte posterior da corda vocal verdadeira no mesmo lado, e a outra que é externa, muscular, com a mesma habilidade. Os técnicos são os espíritos, médicos, biólogos, que trabalharam, né, nesse movimento de construção, tecem as cartilagens, localizadas na região anterior, ou cartilagem tireoide, a destacar-se sobre a pele chamada de pomo de Adão, ali, ó, especificamente aquela partezinha do meio. Em suas lâminas verticais, que se conjugam na linha mediana, traçando um ângulo diedro, desculpe, que se volta para a retaguarda, onde se fixam as cordas vocais verdadeiras. Cartilagens essas que, por baixo, se une a um anel da cricoide, tá? E por cima o osso inoide, ou o enoide, através de membranas e ligamentos, o qual fornece apoio para a implantação da faringe. Bom, a gente vai entendendo quase nada do que entendendo, né? O importante é só visitar o André Luiz. Em resumo, isso aqui foi o maior investimento que a espiritualidade fez na área da biologia, no sentido para atingir a responsabilidade. Por quê? A partir do momento em que o outro começou a existir para mim, porque antes não existia, ou ele era uma presa, ou ele era simplesmente o meu predador. O que acontece com isso? Eu preciso agora ter contato com outros, e esse contato com o outro é preciso que ele me veja e me entenda. Qual foi o maior investimento, então, da espiritualidade para que isso ocorresse? Então, nascesse os primórdios da responsabilidade? A fala. Tá? A fala. Tinha que ser a fala. Ali, ó. Aí, no finzinho dessa lâmina, ele continua, André Luiz, ó. Acima das cordas vocais verdadeiras, surgem as cordas vocais falsas, a limiarem com a parede os ventrílocos laterais
Todos os músculos que garantem o movimento das cordas são pares, exceto os aritinoides, assegurando as funções da glote vocal e formando, com um avanço primoroso de previsão e de eficiência, a abóbada de precioso condicionamento, onde a pressão do ar pode fazer-se com segurança para separar as cordas vocais em serviço. Vocês percebem que interessante? Lembra que nós estudamos no perispírito que uma das funções do perispírito era, além de o progresso espiritual, era também o progresso material. Só quem pode fazer isso aqui no corpo é o espírito, gente. Claro que aqui tem o auxílio da espiritualidade superior, tem, porque aqui nós somos muito infantis ainda na evolução e era necessário que tivesse. Mas é o espírito que tem que fazer isso. Eles vão trabalhando nessas áreas ali, mas é nós é que temos, cada área daquela, nós voltávamos, e aí ao viver, quando o coachar do lobo, o coachar do sapinho, ele ficava, mué, mué, aí ele ficava, digamos, formando aquilo que no perispírito havia formado. Então, no perispírito havia se formado essa área, agora precisava materializar nesse corpo. Quem é que tinha que fazer? O próprio bichinho. Porque é uma construção dele, ele é o patrimônio de construção dele próprio. Até aqui, pessoal, como é que tá? Para mim tá bom. Algum comentário vocês gostariam? Isso aqui é que para... eu vou passar, Isabel. Pode falar, Isabel. Ah, tá. Eu lido muito com o desenvolvimento da fala de crianças, com a aquisição da fala, e a gente sempre aprende que, como tu disseste, né, além do desenvolvimento biológico, físico, precisa ter todo o aparato lá para a criança poder daí se expressar verbalmente, né? E daí tem toda uma fase. Primeiro o som, como você falou, a frase de uma palavra, frase de duas palavras, a imitação, a criança só imita, né? Não tem significado, não passa pelo cognitivo. Daí depois começa a entender um pouco o som dos animais, nomear, chamar a mãe, o que está mais perto. Mas o que me chama a atenção é que sempre assim, crianças de 1 a 2 anos, né, vamos pegar assim, começa ali do 2 e pouco para o 3, a criança dá um pulo, que é bem o que tu disseste, assim, é a parte dela, né, parece que acorda de manhã, é o tempo da criança, o tempo de Deus. Aí a gente pensa, poxa, mas fulano ainda não fala, a mãe fica preocupada, fulano ainda não fala. Começa de um dia para o outro, vira um rádio. A criança parece que vira uma chave. Você que é mãe, né, Maria, deve ter já vivido isso. E eu acho que tem isso um pouco também, o componente do próprio espírito, da personalidade, né? Ah, eu não estou mais sozinho, eu não sou mais a minha mãe, eu não sou mais o mundo, eu sou separado do mundo e existe um outro também, né? Um pouco comparado com o que tu estás dizendo. Achei interessante a tua colocação. Tu vê que interessante que parece que a criança ela rememora um pouquinho lá os primórdios, né? Porque ela não desenvolveu a fala ainda. Claro que ela já tem no espírito dela essa conquista, porque ela já está na razão ali, né? Por isso ela está humano. Não está mais um ser lá atrás. Mas ela precisa fazer todo esforço para trazer de volta, né? Mas então a gente tem uma autoridade aqui, gente, na fala. Agora a gente já tem onde a gente se apegar. Não, mas eu só acho engraçado que a coisa da língua mãe, né? Quando tem pai, por exemplo, a gente tem um caso de uma criança, mãe húngara e o pai alemão. E a criança, ela fala mais húngaro do que alemão. E o pai tá muito chateado, assim, poxa, né, a gente tá aqui na Alemanha. Mas é claro, a língua da mãe é a língua do amor, porque linguagem é coração, é comunhão, é apego, não tem como desvincular. A Isso aí. linguagem da mãe é linguagem de coração mesmo, porque eu só tenho uma filha, né? E quando ela era bebê, com talvez 9 meses ou 10, não me lembro, a primeira palavra que ela fez e que mexeu comigo, mas da cabeça aos pés foi mamã. Foi a primeira palavra que ela disse. Então, realmente, eu acredito nisso, que a palavra da mãe, né, é a palavra do coração.
Esse ser, Fabiano, então... Oi? Fabiano, a tela está muito apagada, tem como modificar ou não? Não, não tem. É só essas primeiras aqui, as 3 primeiras que estão pequenininhas, depois elas vão ficar grandes. Ah, tá. Tá. Tá bom? Eu- É que realmente essa leitura da Andréa Luiz ela é bem densa, e daí, como ela era muito comprida, para não ficar um monte de lâmina, eu meio que amontoei um pouquinho, né? Mas as próximas agora já vão ficar grandes, as próximas lâminas. Aí eu vou terminar de ler então aqui para nós. Entre a alma que pergunta, aí o que acontece? Quando o espírito sai do reino animal e ele vai para o hominal, ele entra já no mundo da filosofia. A primeira parte do ser é a filosofia, porque ele passa a perguntar, né? Você sabe que o Livro dos Espíritos é um livro de filosofia, né? O livro em si dos Espíritos. Por isso ele pergunta, ele parte dessa primeira pergunta: quem é Deus? Então, entre a alma que pergunta, a existência que se expande, né? A ansiedade que se agrava e o espírito que responde ao espírito no campo da intuição pura, esboça-se imensa luta. Então, isso aí tem que passar por muitas vivências, né? Vai e volta no mundo físico. O homem que lascava a pedra e que se escondia na furna, escravizando os elementos com a violência da fera e matando indiscriminadamente para viver, instado pelos instrutores amigos, ou seja, né, tem que dar um salto de sair desse primarismo do animal, porque agora ele está começando a se comunicar. Os amigos espirituais então pressionam ele para que lhes amparam na senda, passou a indagar sobre a causa das coisas. Então, se ele então só queria viver em estado de natureza e ter as coisas na natureza, agora tinha que começar a perguntar sobre essas coisas da natureza. Ou seja, perceber essas coisas da natureza. Tá? Constrangido a aceitar os princípios de renovação, isso não era uma escolha, né? Tinha que ser, e progresso, refugia-se no amor egóico. Qual é o amor egóico? É cuidar da prole, cuidar do clã, pensar nisso. Então ele começa a ter esse afeto, e esse afeto então faz com que ele precise cuidar daquilo. Cuidar é o amor egóico. Na intimidade da prole, que ele entretém o campo íntimo, ajudando-o a pensar. Ele começa então a pensar. Aí eu avanço mais um pouquinho, observa-se tocado por estranha metamorfose, porque isso vai causar uma metamorfose nele, então ele vai ter que se comunicar com esse serzinho nele que ele deu à luz, vê instintivamente que não mais se pode guiar pela excitabilidade dos seus tecidos orgânicos ou pelos apetites furiosos herdados dos animais. Eu não tenho mais que ficar me alimentando só dos bichos ou então das minhas próprias crias, como fazem os animais. Era preciso agora deixar-se ser excitado e guiado pelos tecidos orgânicos, pelo amor, pelo afeto. Então ele, desligado lentamente dos laços mais fortes que o prendiam as inteligências divinas a lhes tutelarem o desenvolvimento, então era necessário que pouco a pouco ele se soltasse dessa coisa mecânica em que os espíritos tivessem que fazer tudo por nós. Tudo por nós. Era necessário que nós começássemos a ter um pouco mais de responsabilidade para com o mundo e conosco mesmo ao qual vivíamos, para que se lhe afirmem as diretrizes próprias. Sente-se sozinho, esmagado pela grandeza do universo. Então ele começa a perceber, e ao perceber, ele vê que ele está sozinho, assim, nesse sentido, e era necessário, porque os espíritos então se afastam um pouco e deixam ele viver um pouco a revelia para ele experimentar. Então antes eu tinha proteção, agora, tem algo, eu estou me sentindo aqui como que instigado. Faz, ou do tipo a expressão, te vira um pouco, vive um pouco, pensa um pouco. E agora o que eu faço? Eu tenho
coisa na minha mão, mas eu não identifico como prole. O que eu faço? Deixa-se tocar por ela. Toca-se por ela, né? Mais um pouquinho, tá, gente? Já vai sair dessas letras pequenas. A ideia de Deus iniciando a religião, as indagações pronunciando a filosofia, a experimentação anunciando a ciência, o instinto de solidariedade prefigurando o amor puro. Ou seja, aqui não tem filosofia, religião e ciência. Ele está dizendo que isso é os primórdios do primórdio do primórdio disso tudo. Quando ele experimenta que ao fazer isso, daquilo, ele é o primórdio da ciência, porque ele começa a experimentar e ver o resultado. Quando ele pega antes ele vai lá e está comendo o animal cru, simplesmente, né, e batendo para quebrar, e ele olha um basalto e aquele basalto ele toma na mão e ele toca naquela carne e aquela carne é cortada, e ele percebe que ao fazer aquele gesto com aquele objeto, aquilo cortou. Só que ele não tem a noção de que aquilo tem uma lâmina, ele não sabe o que é isso, ele não sabe o que é cortar, ele não sabe, ele só sabe que aquele objeto faz aquele fenômeno. Então é o primórdio de uma ciência. E aí ele percebe que há algo naquela pedra, que tem uma lâmina que corta, e até porque ele corta o dedo também, corta a mão, e ele tira ligeiro e vê o sangue. Então o que ele percebe? Que ao fazer isso, provoca isso, então eu tenho algo que protege. Eu posso me proteger sobre o meu predador. Então, aí ele vai continuar dizendo aqui, ó, e se a sede do conforto da beleza, inspirado no nascimento das indústrias, das artes, eram pensamentos ainda muito nebulosos, torturando-lhe a cabeça e inflamando-lhe os sentimentos. Então ele vai perceber que determinadas, quando ele tem sede, ele é instigado a beber a água. Ele percebe que ao beber a água, mais verde na volta tem. A agricultura começa a nascer, por isso toda a civilização sempre está à beira dos grandes rios, né, gente, por causa da água em abundância. Ele percebe que ao puxar aquela planta que está mais próxima do rio, sai aquela raiz, ele percebe que é mais fácil, que ela está mais gostosa, né? E assim ele vai indo. Quando atirou, deixou cair a carne no fogo, dentro das labaredas, e ele com um pedaço de pau tentou tirar, e a carne esfriou, ele comeu, ele percebeu que aquele fenômeno de jogar a carne dentro do fogo lhe dava um outro sabor. Um outro sabor. Eu tinha um sabor e agora eu tenho outro. Então ele percebe que esse cozimento também lhe afeta o seu organismo, porque ele vai ter menos problemas de saúde ao fazer isso, porque ele, ao tocar no fogo, ele tem a queima, né, de muitas bactérias e outras coisas mais. Já estou terminando. Nesse concerto de forças, a morte passou a impor-lhe angústia, perquirições, e enterrando seus entes amados em sepulcros de pedra, o homem rude, a iniciar-se na evolução da natureza moral, perdido na desértica vastidão do Paleolítico, aprendeu a chorar. Então o afeto começa a nascer, a partir de, ele tem um amor egóico, começou a ter na sua volta o seu clã, ele então percebe esse clã na sua volta, que antes era solto, agora cria esse afeto, porque a gente sabe que o amor é uma convivência, né? Ao conviver eu vou pegando afeto, e de repente esse afeto morre. O que é isso que me deu? Por que eu estou com essa tristeza, essa angústia? E ele percebe que ele chora, mas ele não percebe por que chora, ele percebe que algo lhe causa, né? Perdido na vastidão desértica, né? Ele aprendeu a chorar. Aqui está um monte de cachorro, tá, gente? Espero que não atrapalhe. Amando e perguntando para ajustar-se às leis divinas, ali esculpirem na face mortal e invisível da própria consciência. Foi então que, em se reconhecendo ínfimo e frágil, ele percebe que ele é muito frágil diante daquela situação, ele percebe assim que eu sou tão pequeno, eu não tenho consolo, eu tenho uma tristeza. Foi então que, em reconhecendo muito pequeno,
compreendeu que perante Deus algo forte, porque na natureza o relâmpago batia, a chuva vinha, havia uma força, né? Não identifica Deus como um Deus, tá? A gente identifica Deus como uma força. Estava entregue a si mesmo. Então ele percebe que ele não tinha, ele estava sujeito a tudo. Isso fez com que nascesse, então, a ideia de Deus e, portanto, o princípio da responsabilidade havia nascido. Naquele momento, André Luiz diz que o princípio da responsabilidade havia nascido. Por quê? Porque ele passou a entender que ele tinha que agir. E, ao agir, tem responsabilidade. E aí, a lei de causa e efeito não está ainda estabelecida, tá? Ela é aos poucos, depois, quando ele vai, mas já começa esse primeiro passo, assim, que vai demorar depois alguns bilhões de anos, para ele poder ter essa noção de que o que ele fizer, ele vai responder. Ele vai responder. Bom, a André Luiz está lá no livro Evolução em Dois Mundos. Até aqui, pessoal, algum comentário? Alguma questão, alguma dúvida? Isso me fez pensar que, nessa época, então, nós, né, éramos nós, né, não tínhamos aquela coisa que temos hoje de, para reencarnar, era praticamente automático, né, Era automático. Era o plano automático. Não espiritual tinha já reencarnava a gente, né? assim, quando desencarnava um ser desse, ele nem se tocava que estava desencarnado. Ele não fazia diferenciação. Aí, nesse período, se a gente for ler Evolução em Dois Mundos, não tem como a gente citar capítulo aqui, porque essas informações elas estão disseminadas em vários momentos do livro. E esses espíritos não ficam muito tempo no mundo espiritual. Eles desencarnam e já reencarnam. Porque a identificação deles se dá com um corpo. Eu identifico a partir de um corpo. Eu não me identifico como uma essência. Então ele vai. Você sabe que os animais não permanecem muito tempo no mundo espiritual, assim como eles não permanecem muito tempo na Terra. Então eles vivem mais aqui porque aqui é o momento de treinamento, de construção, no princípio, do seu próprio corpo. A questão do espiritual é depois, num outro nível de evolução, né? Então, a primeira é a construção biológica desse corpo. Mas ele não se percebe, assim, sabe? Ele fica vagueando, assim. Ele desencarna e não demora muito e já reencarna novamente. Mas ele, nesse momento, lá, nessa época, ele se dá conta que ele desencarnou? Que ele é um espírito? Ou ele é... Ele não sabe? Ele não tem. Não, Ele não sabe o que é espírito e corpo, encarnado, desencarnado. Talvez ele sinta que algo menos pesado agora não tem, né? Mas esse sentir ele vai sentir na Terra também. Ele vai sentir, né? Assim. Então, ele vai para o mundo espiritual, ele nem sai da rota da Terra, que ele continua no mundo espiritual da Terra ainda muito. Ele vai para os grandes ele é adormecido, ele vai para os laboratórios, o plano espiritual vai lá, né? E joga ele de novo para o mundo, e sempre com propósito. Bom, esse ser tem que ser jogado em tais áreas para que ele faça novas. Tem texto da Joana de Ângeles que se chama-se Antropossós Psicológico, é o nome do texto. Inclusive eu tenho um vídeo lá no meu canal que eu animei o vídeo, botando imagens, ficou muito bom, até por sinal. Eu vou dizer para vocês assim, claro, obviamente que a gente sempre é bom juiz em causa própria. Para mim foi um dos melhores vídeos assim, que eu já fiz, porque eu investi muito nele. E a Joana fala nesse vídeo que esse homem primata, ele sempre se achou nesse processo da evolução, ele começa a perceber a partir do momento que ele desenvolve as armas, tem a roupa e os acessórios, né? E ele começa a se sentir superior na natureza. Até que ela conta, né, que ele, num determinado momento, vamos pegar um aí desses sujeitos, ele olha um bisão, assim, no meio do mato, e ele vai caçar aquele bisão, e aí ele acha que ele é o pode, e ele vai em direção ao bisão para jogar a lança e erra, e o bisão vem correndo e levanta aquele ser para cima, e ali aquele ser começa a perceber
a questão do que ele havia momentos em que ele precisava atacar e em outros momentos que ele precisava se defender para sobreviver. Então ele começa a ensaiar isso e gravar na própria alma essa experiência, para que novas existências ele voltasse com essa ideia do que há sempre algo superior a mim também, e não sou o dono, né, desse momento. Assim. Mas, E aqui, ó, Fabiano, pode falar. ainda mundos assim ainda existem, né? Sim, o mundo, por exemplo, atrás do planeta Terra está nesse nível, tá? E quem é que ajuda esses seres aqui? Foi boa a tua colocação. Quem ajuda a dar uma disparada na evolução desses seres, assim, é o mundo espiritual, mas tem os exilados. Gente, os exilados de Capela não vieram à Terra quando ela já estava bonitinha, eles vieram lá no tempo das cavernas. Eu aprendi isso. Gente, por isso é terrível o exilamento. O exílio é terrível, o exílio. Para que vocês tenham uma ideia, os exilados de Capela, da Estrela do Cocheiro, que vieram para a Terra quando a Terra estava no período bem anterior a esse aí da fotinha que eu estou mostrando, bem anterior a esse, eles ficaram na Terra 5 milênios. Quem sair da Terra vai ficar mais ou menos nesse período. Tem noção do que é 5 milhões, 5 mil anos? 5 mil anos, não é milhões, desculpa. 5 milênios. É muito tempo, gente. Se nós contarmos que 1000 existências teria que ter uma existência de 100 anos e não vai ter, porque um ser desse aqui vive 20 anos no máximo, né? Um egípcio com 30 anos, 40 anos, era um homem idoso, na época das pirâmides. A ideia de velhice, para nós hoje, está praticamente assim, se alongando, né? Porque quando desencarna uma pessoa para nós, ele morreu quantos anos? Ele tinha 60 anos. Nossa, que novo. A gente diz, né? Mas vamos pensar isso há um bom tempo atrás, aí uns 30 anos atrás, um homem de 50 anos era um homem idoso. Esses tempos, só para abrir um parênteses, eu estava vendo o programa do Silvio Santos, Namoro na TV, não? E aí o Silvio Santos perguntou nos anos 80, o programa. E aí o Silvio Santos perguntou assim, qual é o seu nome? Eu falando, o homem lá disse, meu nome é tal. Qual a sua idade? O homem tinha uma cara de 50 anos, gente. De 50 anos. E ele disse, eu tenho 30 anos. Eu disse, o quê? Aquele homem tem 30 anos. Tinha um senhor, parecia hoje um senhor de 70 anos. Ele disse, quantos anos o senhor tem? Eu tenho 40 anos. Era assim. Então, eram pessoas com aparência muito, muito, muito mais velhas. E hoje, claro, com o advento da ciência, o cuidado que as pessoas estão tendo com a alimentação, a questão da estética, os cremes, né? O Divaldo que brinca, né? Eu entro no banheiro com um cara de 70 e saio com um cara de 40. Eu me lembro que ele dizia, porque ele pintava o cabelo. Ele ia no banheiro, ele disse assim, num congresso que eu tive com ele, ele disse assim, eu comprei um shampoo, gente, que é a minha salvação. Ele é um shampoo, mas ele pinta meu cabelo. Eu entro no banheiro com um cara de 70 e saio com um cara de 40. Até hoje ele faz isso, e ele não divulga o nome porque ele diz que tem direitos autorais e esse produto é americano. Até hoje Agora, então, você falou dele, ele tem 97, e a Isabel Salomão de Campos fez 100 anos. Imagina. Não, isso era na época que ele tinha 70, quando ele falou. Mas, enfim, só para a gente ter uma noção de que a idade, com o tempo, ela foi... O espírito foi prolongando. Está no livro dos espíritos, o Kardec pergunta qual é o tempo de vida, né, nos outros planetas mais avançados. Daí eles dizem que a infância é diminuída e a idade é maior. Ele vai dizer que a infância do corpo físico ela é bem mais pequena,
Sabe por que ela é bem mais pequena? Porque o espírito cresce muito rápido, porque ele está muito amadurecido. Então, ele vai dizer que um jovem de 15 anos é um adulto, vai ser, praticamente assim. Pela maturação da idade, bem mais. Ele desperta com mais consciência, não demora tanto. O nosso mundo ainda é atrasado, a infância é mais longa, né? Gente, vamos fazer uma análise. As crianças não abriam os olhos antigamente. E hoje elas praticamente nascem falando, assim. Então, e muito cedo já estão fazendo as coisas. Claro, o meio, né, que elas estão vivendo está provocando isso, e outras situações, e também o avanço espiritual que a gente está tendo muito longo. Mas é nessa fase aqui que vocês estão vendo que então os exilados, que vai sair muitos exilados da Terra para ir para esses mundos, para auxiliar esses espíritos. Bom, ali, pessoal, ó, a lei de causa e efeito, lá. Passa aí a leitura para quem quer ler. Tem mais Continua gente? pequeno, continua pequeno. Não sei se tu consegue ler, Maria. Eu ia convidar Consigo. agora. Consegue? Consigo, A mas tem Patrícia. mais gente. Tem a Patrícia, tem a Nancy. A Patrícia. Tem. Tu pode ler um pouquinho, Patrícia? Não ouviu. A Isabel, tu Não, quer ler para nós? posso ler também, mas tudo bem. Posso. Tanto faz. Maria, se você quiser, fica à vontade. Ok. Ação. Manifestação de uma força, de uma energia, de um agente. Em termos espirituais, a ação inteligente do homem é um contrapeso que Deus dispôs para estabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza. Reação. Resposta a uma ação qualquer. Em termos espirituais, a reação é a consequência que a ação humana acarreta ao ser defrontada com a lei natural. Fique à vontade, Isabel. Vou fazer algum comentário. Enquanto isso, só vou fechar a janela, porque tem um barulho. Olha ali, ó, na questão da ação, as nossas ações para Deus, ela já passa a ser um contrapeso, né? Já a reação é a consequência desse contrapeso, né? Ou dessas ações humanas que acarreta e defronta uma lei natural. Então, bateu a bolinha lá, vai mexer nas outras, né? Toquei na água, vai ter ondas. Joguei uma bolinha na parede, ela vai voltar. E isso é interessante porque a gente vai. Muitas pessoas não têm. Gente, nós já estamos no racional, né? Nós já estamos no mundo racional bem avançado. E muita gente ainda não se deu conta disso, né? O espírito. Que está fazendo as coisas achando assim que não vai ter retorno nisso. Não vai ter retorno. Assim. É uma coisa incrível. Ou acreditando que a reação advinda da sua ação é fruto de um Deus impiedoso, tirano, arbitrário, né? Numa figura assim de um Deus completamente injusto. Mas essa coisa da ação e reação e responsabilidade nos coloca frente a frente com a nossa consciência, né? Para mim, essa seriedade assim de ver, caramba, principalmente eu dos 21 anos aos 25, foi o período que eu mais experimentei na minha vida, assim. E eu sei que muitas das expiações que eu vivo hoje ainda são consequências daquele período tão curto da minha vida, que por falta dessa responsabilidade da palavra, como fala agora, né, o André Luiz, no que tu estavas mostrando. Então, eu acho que é muito implacável, assim, a lei natural é muito implacável, por mais que tu tente fugir, a tua consciência também não te deixa, chega um certo ponto que a tua consciência não te deixa sair, né, dessa situação, assim. Mas o que eu tô olhando por outro lado, o que eu tô tentando exercitar,
Agora, em relação ao comportamento, né? Em como a gente reage, às vezes, muito rápido também em determinadas situações. Estou tentando mais observar o que acontece ao meu redor e não reagir. Então, daí já é uma outra questão mais vinculada à minha relação comigo mesmo e com o outro. Né? Claro, ação e reação em relação à lei natural, à lei que é aplicada, né? Mas agora falando em relação aos relacionamentos, como eu reajo se alguém age comigo de forma que eu acho que não seja justa, enfim, aí já é outro paradigma. Não, mas está dentro do contexto mesmo, porque tu vai gerar um terceiro, né? Que é um efeito, né? Então, conforme da maneira como eu vou agir agora ou reagir, vai ter alguma coisa, vai ter. Depende só de mim agora nesse momento, né? E é um desafioso, viu, Isabela? Porque não é só tu, tá? Não, tu não tá sozinha não nesse cenário. Eu vejo por Ah, mim. não, Assim. não mesmo. Eu vou só abreviar assim uma coisa bem rapidinha. Divaldo diz sempre isso: agir e não reagir. Não reaja, haja com prudência. E a Isabela ela fala uma coisa que tem muito a ver comigo também. E como você disse, Fabiana, não somos não somos os únicos. Eu me questiono muito e eu me culpo bastante quando eu faço alguma coisa que de repente eu falo, não, mas eu não deveria ter feito assim. Eu me culpo muito mesmo, porque eu digo, não, eu já tenho conhecimento, eu já não posso mais agir dessa forma. Sabe o que eu acho que por que tá pequena a lâmina? Porque ela tá entrando de uma forma errada, gente. Espera aí que eu vou sair aqui. Bem rapidinho, tá? Ô, Zezé, eu tava prestando atenção no que você estava falando. Mas daí eu fui olhar aqui, vamos ver de novo se eu vou conseguir. Vamos lá. Janela. Entrou maior ou não? Agora tá boa. Excelente. Excelente. Agora sim. Ela entrou como se fosse uma pessoa ali, ficou uma telinha pequena, como se fosse uma pessoa, Tá não era para entrar. maravilhosa. Não era para ter entrado como uma pessoa. Por isso que eu achei interessante. Eu achei engraçado o seu Homero ter falado, mas como que ele não está vendo? Tá certo, sim. A forma como entrou que estava errada. Então vamos lá. Pena não ter entrado do André Luiz assim também. Aquela parte do André Luiz. Mas eu vou avançando aqui então para nós. Olha ali, ó. Que interessante a imagem, né? O livre-arbítrio lá, ó. A reação e a ação. Né? Efeito, causa. Ali fala um pouquinho, né, Isabela, assim, ó. Eu posso deixar andar ou eu posso segurar, né? Depende de mim. Eu sou mediador. Olha que interessante que o lugar onde eu já me encontro nessa evolução é exatamente aquele ali, ó, da mão. E eu já posso ter uma escolha. Eu já posso ter uma escolha. E aí ele diz o que ali para nós? Quem quer ler? Aí eu passo o seu Melo. Eu posso ler. Pode ler? Pode ler, Posso. Isabel. Isabela. Numa fase rudimentar, funciona o determinismo divino, com o desenvolvimento do ser. Deus faculta-lhe o livre-arbítrio, coloca-lhe, porém, na sua consciência a lei divina ou natural. As reações devem ser baseadas na lei natural. O encadeamento de ação e reação objetiva a perfeição do espírito. Fica à vontade. Eu queria só fazer uma pergunta sobre essa última frase que eu achei bem impactante. O encadeamento da ação e reação objetiva a perfeição do espírito. Porque daí eu vou aprendendo na pele, sentindo na pele. Tá, entendi. Nos dois níveis, né? Ou por um negativo ou positivo. Né? Ou qualquer um, não importa. Porque não é, às vezes a gente leva muito sempre pro negativo, né? Mas não é só negativo, porque tantas coisas boas que a gente faz. E de fato a gente faz boas.
Então, esse encadeamento, ele sempre vai isso vai aperfeiçoar o espírito, porque o espírito vai ganhando experiência e vai guardando isso. Ele vai guardando aquela experiência, vai guardando. Olha lá, ó, numa fase rudimentar, ou seja, lá nos primórdios, lembra lá o homem das cavernas que nós passamos? Ela funciona como determinismo. Aí a Zezé falou, né? Ele não escolhe lá a vida que quer ter, ou ao momento que vai nascer. Não, não escolhe mesmo, nem os animais. Porque é o determinismo que, pá, está determinado e pronto. Só com o desenvolvimento desse ser, então, Deus faculta daí para ele o livre-arbítrio, ou seja, tá, vou te dar deixar tu escolher. Vou começar a deixar tu dar umas escolhidas aí para ti. E aí, que bom, eu vou escolher, mas com isso eu tenho uma responsabilidade. Coloca ali, porém, na sua consciência, aí tá lá desperta na consciência a lei divina natural, a lei de ação e reação. Então, eu vou sentir mal quando eu fizer algo ruim. Eu vou me sentir bem quando eu fizer algo ruim. Bom, vai ficar isso na minha consciência. E ali vai começar a se somar, né, os acúmulos de erros e também as coisas boas que vão ficando. E aí que o plano espiritual vai jogar isso, tá? Nós nunca vivemos no mundo, tá, gente? Respondendo por todos os maus, assim, numa existência. Ó, nessa vamos abrir essa comporta da tua inconsciência, vamos trazer esse recalque aí que tu engoliu, botou lá dentro, essa sombra tem que ser integralizada. Então vamos trazê-la para fora e nessa vida tu vai trabalhar. Entendeu? Aquilo que acaba sendo para nós um monte de informações, experiência, para o plano espiritual é a escola, porque aí eles vão usar aquilo de uma melhor maneira para que eu evolua, porque o objetivo de Deus não é castigar, é educar. É educar, tá? Então ele vai pegar os requisitos que nós temos para nos auxiliar, nos ajudar. Tudo bem? Vamos passar aqui para a próxima. Olha ali. A Maria levantou a mão, Fabiana. Ela Pode falar. É só uma observação. Me fez pensar que a gente está falando de livre-arbítrio, né? Nós temos livre-arbítrio e muitos de nós não sabemos utilizar o livre-arbítrio, fazemos as coisas como a gente tem vontade, sem responsabilidade, mas nós tivemos um exemplo na Terra, o único ser que esteve na Terra onde existe o livre-arbítrio e que nunca precisou utilizar o livre-arbítrio por ser um ser puro, que era Jesus, né? Na verdade, Jesus utiliza, né, do seu livre-arbítrio. É que ele faz a melhor escolha. Ele faz a melhor escolha, exatamente, porque ele sabe, né? Ele está ali para nos ensinar. Mas sempre lembrando que um dia ele também já viveu assim. Por isso ele se torna o modelo e o guia. Porque daí nós vamos nos espelhando a ele e ele vai compreendendo, porque a matriz estava nele. Mesmo que a gente não consiga ainda, digamos assim, usar de forma o livre-arbítrio, não importa. Até certo momento, a dor vai ensinar. Aquela coisa, né? Então, tu não está usando pelo amor, nessa escola do amor, a dor vai dar jeito de te organizar. Eu me lembro de uma amiga minha, assim, ó, só para vocês terem uma ideia. Ela trabalhava de empregada numa casa, e ela que me contou isso. Então, ela lavava a louça, e quebrava um prato, estava tudo muito bem, e lá não sei o que quebrava um copo, estava tudo muito bem, até que um dia a patroa dela disse assim, olha, fulana, se tu continuar quebrando o prato e a louça, porque eu vejo que tu tá sempre quebrando, eu vou te descontar do teu salário. Num instante, ela nunca mais se quebrou. Passou a ter o cuidado. E aí é interessante que tem outro fenômeno, né, gente? A gente tem que ter o cuidado assim, não é porque não é meu que eu não possa cuidar. Então essa noção por isso Jesus diz, né, amai o vosso próximo como a si mesmo.
Então, é observar, mesmo que aquele objeto não é meu, eu preciso cuidar. Então, essa responsabilidade, ela tem que vir assim, mas uma responsabilidade sempre muito profunda, né? E estar nesse mundo. Se eu não aprender isso dessa forma, pelo acúmulo de erros e de dor, vai me instigar a ser bom, né? Fazer melhor. Todos nós vamos responder pelas nossas ações, boas e ruins. Isso não tem... Bom, demora, às vezes, séculos, às vezes milênios, tá? Para a gente viver isso. Os espíritos esperam esse amadurecimento psicológico da pessoa, porque ele não vai dar no momento que tu não tem ombros. Ó, ninguém carrega um fardo sem ter ombros preparados. Nós precisamos ter os ombrinhos fortes. Como eles não querem nos punir, mas educar, eles vão esperar a gente ter o ombro mais forte para poder vivenciar daí aquela questão. Quer ler ali para nós, alguém? Eu queria convidar o Guido, o Guido, pode ser? Vou tentar. Fazer ou deixar de fazer assenta-se no princípio da ação. Consequentemente, uma responsabilidade. Exemplo: barbear-se é um princípio que o indivíduo forjou para si. Poderia não se barbear. Assistir a ou proferir uma palestra é uma ação. O princípio subjacente a este encontro está calçado na conduta do expositor e do ouvinte. O expositor tem o dever de preparar o assunto, o ouvinte tem o dever de se preparar para ouvir. Ali faltou um conectivozinho no final, né? O ouvinte tem o dever de se preparar para ouvir. Vocês perceberam a ação da responsabilidade? Não é porque eu estou em outra posição que eu estou isento dessa função. Ah, mas o professor é que é o professor, ele que tem que se preparar. Mas eu, como ouvinte, também tenho que me preparar. Né? Então, eu forjo algumas coisas em mim e eu tenho uma ação para comigo mesmo, porque eu crio isso, né? Eu desenvolvo essa questão em mim. A gente fala muito nessa questão da educação, né? A professora, ele tem que estar sempre se preparando, se organizando, né? Porque ele tem uma responsabilidade, mas em contrapartida, quem escuta também. Eu sou monitor lá no nosso centro espírita, a gente não chama de facilitador quando é do mediúnico. Quando ele é do ESD, ele é facilitador. Quando ele é do mediúnico, ele é dirigente da mediunidade. E lá na escola Bezerra, onde esse ano vai ser o meu último, porque daí eu vou ficar só na nossa casa Chico, eu sempre preparei assim, as aulas, né, com intenções de levar aquele conteúdo. E eu falo para o pessoal, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando eu preparei a aula, eu cresci com ela. Cabe vocês, pessoal, ninguém se torna por ter um diploma. Ninguém se torna por entrar e sair da Casa Espírita Bezerra. Diferente da universidade, o Bezerra de Menezes não dá diploma, mas dá um conhecimento. Então, assim, vir apenas sem estudar não garante que tu é. Ninguém se torna pedagogo por entrar e sair da universidade de pedagogia. Entrar e sair é um fenômeno. O que me torna é o que eu faço com aquele conhecimento, né, e o quanto de aplicabilidade eu uso. Assim, no conhecimento espírita. Se nós não estudarmos, né, a gente precisa entender que eu não estou estudando simplesmente para aquele momento e fechei um tempo, um espaço e um conteúdo. Não. Eu estou sendo convidado a formular um conhecimento que é patrimônio, que vai ser patrimônio para mim mesmo. E eu tenho uma responsabilidade, porque o contrato foi esse.
né? O contrato foi que, quando eu me matriculei lá na escola do Bezerra de Menezes, eu ganhei um roteiro. O roteiro era para que eu estudasse, um convite para aquele momento, né? Então, mas eu já estudei isso. A quantas? De que forma? Realmente? Né? Então, por isso, não ganha diploma, porque a gente vai e volta no mesmo assunto, vai e volta. Quando tu ganha diploma, requer que eu não preciso fazer aquela cadeira mais, porque eu aproveitei ela na universidade. No Espiritismo, não. No Espiritismo, a gente sempre revê o mesmo assunto várias vezes, por isso não tem diploma. Então, eu tenho, sim, responsabilidades, e responsabilidade também com o que eu faço com esse conhecimento. Mas eu também tenho um retorno disso, né? O retorno de saber e o retorno de crescer com isso. Eu tenho um crescimento com isso, espiritual. Até aqui tá bom, pessoal? O Guido levantou a mão, Fabiano. Pode falar, Guido. Eu estava pensando aqui que tudo nasce no interesse, né? Quando Sim. a gente está interessado, pode ser que a gente faz uma reflexão, fica pensando, mas fica interessado em saber. E o interesse cria uma motivação, né? Isso. E a motivação cria a atenção. E assim você fica atento nas coisas que você fica interessado, né? Se fica sem interesse, vai ficar sem motivação, e assim não vai ficar com atenção e não vai atender, entender, né? Esse foi o meu Claro, perfeito. Isso aí. E quem ganha, né? Sempre somos nós mesmos que vamos ganhar com isso, né? Tem um ganho. Aí eu vou avançar aqui para nós, ó. Olha que bonita aquela frase lá. A Nancy levantou a mão. Fabiano, a Nancy levantou a mão também, ela Pode tem falar. pergunta. É rapidinho, boa noite. Aqui somos dois, a Nancy e o Paulo. Estamos em Portugal. Eu já conheci a doutrina aqui em Portugal, e há 20 anos atrás. E entrei no curso para acompanhar o Paulo, que tem só 3 anos de doutrina, certo? Achando que ele que ia aprender, certo? Mas eu estou adorando o curso. Como você diz, a gente vê várias vezes o mesmo tema, e estou adorando, Fabiana, agradeço imenso você, certo? Você tem uma didática muito boa, maravilhosa, e todo dia aprendo aqui. Fiquei triste que semana passada eu não consegui entrar, mas que ainda vou rever a gravação. E hoje eu entrei 2 vezes pensando que era problema meu, que eu não estava enxergando nada, certo? Eu saí e entrei, mas não, depois eu vi que foi a forma como se disponibilizou os slides. Ok? Por isso que eu não li daquela vez que me chamaram para ler. Tá ok? Tá bom, então. Eu que agradeço pela participação. Aí eu fiquei mais feliz agora, mais motivado, como diz o Guido. Mas tem motivo para isso, tá? Ok? Pode continuar. Quem quer ler, então, para nós? Posso ler, já que eu estou aqui. Tá bom. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, não importa. Eu não vou fazer nada. Já está semeando. Tem o Kardec na Gênesis pergunta assim, tá, olha, eu vou falar com as minhas palavras a pergunta dele, né? Tá bom, vamos fazer o seguinte, eu não faço bem, ok, eu não faço bem, mas eu também não faço mal, e aí como é que fica? Ele diz para os espíritos, ok, eu não faço bem, um sujeito, uma pessoa diz, eu não faço bem, mas ela também não faz o mal, como é que fica? Aí os espíritos responderam assim, ó, já está fazendo mal por nada fazer. Então, sempre estamos fazendo algo. Ou a gente age, ou a gente omite. Quando a gente omite, nós estamos também agindo. Entendeu? Ó, vou dar um exemplo. Vou pegar aqui essa canetinha. Tá vendo essa caneta na minha mão aqui? Vocês, por exemplo, existe a isenção, né? Tem que ficar isento, né? Não é isento, é neutro.
existe a neutralidade, não existe nunca neutralidade. Por quê? Eu tenho várias coisas na minha mesa. Eu tenho essa hélice aqui. Isso aqui é uma hélice que eu coloco aqui no computador. Ela é um pendrive, gente. E quando ela bota ali, ela gira e faz um ventinho no meu rosto aqui. Então, eu tenho essa hélice no computador. Eu tenho essa caneta. Eu tenho esse controle e eu tenho esse pendrive. Eu peguei a minha caneta, porque na verdade eu sou isento, eu não tenho intenção. Ao pegar a caneta, eu deixei de pegar as outras coisas. E aqui mostrou que eu não sou neutro, não tenho neutralidade. Quando eu escolho um livro, eu deixei de escolher outros. Aqui está, que eu não tenho neutralidade. Não existe essa neutralidade. Sempre isso. Não, mas não é que eu não quis escolher aquelas outras coisas, é que eu peguei essa. Não, ao pegar essa, eu não peguei as outras, porque algo me fez ir ao encontro deste livro. E ali estava a intenção, ainda que intrínseca, ainda que inconsciente, ainda que de uma forma da qual eu não entendo. Talvez eu não entenda conscientemente, porque eu peguei aquele livro. Mas de forma inconsciente tem algo que diz. Então essa neutralidade não tem. Portanto, tudo que eu faço não é neutro. Então, semear é livre. Nós sempre vamos semear. Semear fazendo ou semear não fazendo. Porque a não ação, o não plantar, é uma forma de plantar. Mas o que eu plantei se eu não plantei? Plantou não fazendo. Não fazer algo, perdeu tempo, não fez uso do teu livre-arbítrio, gera uma responsabilidade. Então, dizer assim, não, eu não faço bem, mas eu também não faço mal, fez o mal por não ter feito bem. Agora, colher é obrigatório. Algo tu vai colher. Fazendo ou não, acreditando que faz ou não, vai colher. Vai ter uma resposta, né? Tá bom? Eu vou passar o resto do texto aqui, ó. Estava lendo, lê para nós. Posso ler? A lei de ação e reação é uma lei universal. Desobedecendo-a, teremos dor e sofrimento. Obedecendo-a, teremos paz e tranquilidade. A escolha está em nossas mãos. Parece fácil, né? Isso. Ó, a lei de ação e reação é uma lei universal, não tem que mudar, tá? Ela funciona em todos os mundos, tá bom, gente? Em todos os planetas, Então, assim, a gravidade, o planeta ficar volitando, assim, flutuando no espaço, né? Os mundos, a força da Lua sobre a Terra, tudo está regido pelas leis. Então, desobedecendo-a, teremos dor. Se a gente desobedecendo, seria se interferindo nessa harmonia que ele se refere. Se nós interferirmos nessa harmonia, a gente vai ter sofrimento. Mas obedecendo, nós teremos paz e tranquilidade. Ou seja, esse obedecer é fazendo as coisas melhor possível. Dentro daquela nomenclatura de Jesus, fazer ao próximo que gostaríamos que fizesse. A escolha está sempre nas nossas mãos. Por quê? Porque nós já saímos do primarismo, da base instintiva animal, ascendemos em outras bases, e agora já estamos na racionalidade. Essa racionalidade foi me dada para mim pensar, e com ela as escolhas, e portanto, ao ter escolhas, eu comecei a ter responsabilidade, mesmo que ela seja pouca. Claro que a nossa responsabilidade agora não dá para se comparar a uma responsabilidade de um Jesus, por exemplo, né? Ele é bem maior. Nós não podemos a responsabilidade do Chico era maior que a nossa, porque também era grande, já, digamos, a evolução dele, o entendimento de Deus dele era maior.
ele já tinha ascendido mais, então ele tinha uma responsabilidade maior, mas ele também tinha uma confiança da espiritualidade maior sobre ele. Então não é sempre ruim, assim, agora eu não vou... Gente, eu já ouvi pessoas dizer assim, eu não vou estudar muito porque ainda não preciso ter muita responsabilidade. Já começa a ter uma responsabilidade em querer anular-se para não saber, para fugir de algo. Isso é uma responsabilidade, e isso implica a uma reação que nós vamos responder. Porque daí eu faço uso da razão para não ter razão, para não ter responsabilidade. E aí eu tenho responsabilidade, eu estou agindo, né? Alguém gostaria de falar alguma questão? Só um detalhe que você me lembrou agora, que Divaldo fala muito sobre isso, de pessoas que ele conhece do meio dele lá, com toda certeza, da Mansão do Caminho também, que diz assim, eu não me preocupo com isso agora não, eu vou me preocupar com isso na outra encarnação. E aí, eu acredito que a pessoa esteja realmente faltando com a responsabilidade, né? Está desobedecendo a lei de ação e reação, que ela conhece de uma certa forma já. É perfeito. Quando ela usa do raciocínio lógico para se isentar de algo, ela está tentando manipular a si própria e fugir de uma responsabilidade. E ali aumenta a sua responsabilidade, porque ela já tem um conhecimento e usa esse conhecimento para tentar burlar a própria consciência de responsabilidade. A realidade, como cada sujeito enxerga o mundo. Claro, tudo bem, cada um de nós enxerga o mundo diferente, mas todos teremos responsabilidade igual dentro do nível ao qual nos encontramos. A realidade é percebida de maneira diferente por cada indivíduo, influenciada por fatores como culturais, experiências pessoais, valores, emoções. Cada pessoa interpreta o mundo através das suas próprias lentes, moldadas por sua história de vida e contexto social. Mas sempre que essa responsabilidade está atrelada ao meio, à situação em que ela vive, às condições em que ela vive, mas sempre ela vai ter uma responsabilidade com essa questão. Eu estou avançando um pouquinho, porque o nosso tempo ali, né, é até 5h30, né? Então, olha ali, o livro que vai tratar bastante sobre as questões da lei da consciência, de ação, reação, responsabilidade, gente, livro Céu e Inferno, tá? O livro Céu e Inferno, no capítulo intitulado Código Penal da Vida Futura. É um capítulo que fala da parte jurídica, mais jurídica ali da espiritualidade. É o capítulo 7º, ali as penas futuras, segundo o Espiritismo. Daí tem aquela parte, tem um capítulo, a carne é fraca, ou seja, a gente dá desculpa, né, que a carne é fraca, eu agi assim. Princípio da doutrina espírita sobre as penas futuras, e o terceiro item, então, é o Código Penal. Daí ele elenca várias leis, vários artigos, né, segundo a espiritualidade, sobre as nossas ações e as nossas responsabilidades. Tá? E deixa eu avançar mais um pouquinho. Aqui, quem gostaria de ler para nós? Pergunta 399 do Livro dos Espíritos. Se a Kátia não quiser ler, eu posso ler. Bom, eu vou ler. Sendo as vicissitudes da vida corporal expiação das faltas do passado e, ao mesmo tempo, provas com vistas ao futuro, seguir-se-á que da natureza de tais vicissitudes se possa deduzir de que gênero foi a existência anterior? Muito a miúde é isso possível, pois que cada um é punido naquilo em que pecou. Entretanto, não há que tirar daí uma regra absoluta. As tendências instintivas constituem indício mais seguro, visto que as provas por que passa o espírito o são, tanto pelo que respeita ao passado, quanto pelo que toca ao futuro. Fique à vontade.
Temos 1 minuto ainda, dá tempo de nós ler. Não, eu ia falar alguma coisa, mas vai ficar longo. Tá. Então, ele vai dizer que aqui, ó, isso é possível, tá? Pois que cada um ele é punido naquilo em que errou, em que pecou. Então, a gente tem uma noção dos nossos erros passados, mais ou menos dentro daquilo em que estamos sendo hoje chamados a refletir, né, na nossa vida. Entretanto, não há que tirar daí uma regra absoluta, tá? As tendências instintivas constituem indício mais seguro, não o fato em si, porque assim, por que o fato em si não é tanto? Mas eu tenho um problema no corpo, e aí vamos dizer, um problema físico, é problema do meu passado, olha bem que interessante, digamos assim, é uma expiação do passado, e isso é um cuidado, tá, gente, que a gente tem que ter. Porque, assim, Evangelho segundo o Espiritismo, todas as expiações são provas. Porque a expiação, eu estou expiando algo, ele não deixa de ser uma prova. Mas nem todas as provas são expiações. Dá para entender? Então, nem tudo aquilo que eu estou sentindo no corpo físico ou desafios humanos significa dizer expiações. Porque algumas são provações que eu pedi. Eu pedi para nascer com problemas de deficiências nas pernas, porque eu fiz algo sim lá no passado e aí vou nascer com esses problemas. Mas eu também posso pedir para nascer com problema nas pernas para superar algo ou ajudar pessoas nessa área, ou desenvolver, ou trabalhar nessa área. Então, lembre, todas as expiações são provas, mas nem todas as provas são expiações. Entendeu? Então, ele diz, aqui nesse texto, ele está dizendo, o mais seguro para que tu entenda o que é uma expiação é as tendências instintivas, e não só os físicos, tá? Não só o fenômeno. Então, as tendências instintivas, elas constituem um indício mais seguro. Digamos assim, eu tenho uma coisa assim, né, comigo, assim, muito forte, aquela que me propele aquilo, seja qual a área for emocional, essa coisa instintiva, essa coisa que vem de dentro. Isso é mais seguro saber quem eu fui no passado e por que eu não estou tendo isso que eu quero tanto, ou por que eu estou sendo, digamos, vivenciando numa forma de punição. Deu para perceber o panorama? Por isso ele vai dizer que é mais seguro pensar pelo instinto do que pelo fenômeno do corpo. Porque o fenômeno do corpo, tolhido ou não, nem sempre é expiação, pode ser apenas provações. Tá? Deixa eu avançar aqui então para nós, E aí na última lâmina, vamos encerrar então com a mensagem bonita do Espírito Emmanuel no livro Justiça Divina, que trata das leis, né, de causa e efeito. Quem quer ler para nós até o fim? Eu posso ler. Pode ler. Não digas que Deus sentencia alguém a torturas eternas. Tanto quanto podemos perceber o pensamento divino, imanente em todos os seres e em todas as coisas, o Criador se manifesta a nós outros, criaturas conscientes, mas imperfeitas, através de leis que lhe expressam os objetivos no rumo do bem supremo. Essas leis, na feição primitiva, podem ser abordadas nos processos rudimentares do campo físico. O fogo é agente precioso da evolução, nos limites em que deve ser conservado. Entretanto, se colas a mão no braseiro e é natural incorras de imediato nas consequências. A máquina é apêndice do progresso. Contudo, se não lhe atendes às necessidades, sofrerás, para logo, os resultados desastrosos da negligência ou da indisciplina. Ocorre o mesmo nos planos da consciência.
Na matemática do universo, o destino dar-nos-á sempre daquilo que lhe dermos. É só um pequeno trecho do livro, que ele é maior, tá? Então, na matemática, é um cálculo, tá, gente? Não tem, ninguém vai ter mais nem menos, é uma justiça de Deus. Na matemática do universo, o destino, entre aspas, nos sempre, nos dá, né? Dar-nos-á sempre daquilo que dermos. Ou seja, a semeadura é livre, então eu posso lá plantar o que eu quero, mas eu vou colher de qualquer forma, plantando ou não plantando. Eu vou colher o trigo que se eu plantar, e eu não vou colher nada se eu não plantar nesse sentido. Então eu vou ter um retorno, não ter o nada. Não ter o que me alimentar, porque eu não fiz. Tá certo? Então, fica aí então para nós a aula sobre lei de ação e reação, causa e efeito. Encerramos, Fabiano. Encerramos. Vamos passar para a Isabela. Ok. Vamos fechar os nossos olhos e fruir a partir das palavras ditas por Fabiano e também pela nossa união de ideias, pelo fruto gerado aqui no grupo, nossa cestinha, nossa colheita, né? Onde a gente colocou nossa cestinha. Agora é hora de ver o que colhemos dos frutos do conhecimento. Não só em forma de conhecimento, mas também em forma de bênçãos divinas, de vibrações, de energias que emanam, cada um na sua casa aí, com o seu jeitinho, com aquilo que precisa, com um remedinho necessitado, que se sinta agora curado e amparado. A palavra cura, as vibrações também incidem sobre nós, nas camadas mais sutis, que a gente se abra para esses momentos de cura, de troca entre os encarnados e desencarnados. E já que estamos falando de justiça, que os nossos irmãos que estiveram aqui também desencarnados, acompanhando, aprendendo conosco, e que hoje se sintam injustiçados, que possam ser acolhidos na misericordiosa amorosidade divina, e que também é uma lei natural, e que se sintam também amados e acolhidos por nós. Que sejamos acompanhados por nossos anjos durante a semana, que todos tenhamos um bom fim de domingo, e rezemos também pelos países em guerra, aqui tão pertinho de nós, pelos irmãos ainda perdidos em suas crises identitárias, religiosas ou territoriais, que possamos sair desses primitivismos e nos integrarmos à justiça divina. Que assim seja. Tchau, pessoal. Foi um Então, prazer. até domingo. Um abraço a todos. Tchau, gente. Um beijo. Tchau.